Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Hebreus, está lá. Leia Hebreus capítulo 5 e 6. Porque o Senhor toca em alguns pontos da caminhada cristã, e um deles, Guilherme, é vocês que têm feito o bem, vocês que têm trabalhado na obra, prossigam. E até por trabalharem, acabam sofrendo, Não, prossigam, porque Ele vai trazer a sua recompensa. Está lá em Hebreus, gente. Então, toda canção que é cantada aqui, eu passo a canção pelo crivo das Escrituras. Algumas coisas, algumas palavrazinhas, não tinha palavra melhor, mas não precisa mudar, não. Mas aí eu olho todo. Toda essa canção, ela é uma composição seleta de textos. Toda ela é baseada em textos das Escrituras. São textos harmônicos. Antigo Testamento, fazendo menção a João o Batista, a voz que clama no deserto. Está lá. Entendeu? Quando diz que se gasta, qual é a parte que diz que se gasta aí, Leinha? Vamos lá. Não, a parte que diz que na canção que a gente se gasta. Gastando a minha vida. Cantando. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vocês não acreditam. Por isso que eu aconselho as ovelhinhas de Cristo a praticarem o que a lógica chama de o estado do Espírito relacionado ao conhecimento. E o Espírito aí não é o Espírito Santo, é o ser humano. Eu já tenho dito aqui com frequência, o estado de ignorância, quando você não sabe nada do assunto. Segundo, o estado de dúvida, você já conhece alguma coisa, mas ainda é um estado de dúvida. Terceiro, estado de opinião, você já avançou, já consegue dar uma opinião sobre o assunto. E aí o outro estado o último é estado de certeza. Você leu as fontes primárias, leu as fontes secundárias e já consegue ter certeza sobre aquele assunto. Sabe o que é que me preocupa? É que eu encontro nessa caminhada por aí pessoas que estão no estado de ignorância ou de dúvida, mas já chegam com 2 pés. Não é isso, Guilherme? Já chegam com 2 pés. Pá! E eu paro assim. Alguém andou questionando por Ele. Me ajude, Neia. Por Ele estou gastando a minha vida. Acho que... Onde é que está isso? Por Ele estou gastando minha vida. Eu digo, eu não acredito. Queridos, olha, pastorear muitas vezes é vocês colocar como tapete, por amor à ovelha, deixar ela passar por cima, limpar os pés, você se levantar, sacudir a poeira, dar um ré e esperar a hora certa para dizer, vem cá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, 12, Paulo diz, eu me engasto e me deixarei gastar por vocês. Ah, como conhecer Bíblia é bom, Edneia. Mas eu me preocupo ao mesmo tempo com a presunção de alguns cristãos, e eu digo até de líderes às vezes. Aí eu fico só de olho. Às vezes eu digo, não vale a pena. Uma outra ocasião você vai lá e ajuda. Por isso é ser tapete, a pessoa pisa, limpa os pés, você se levanta, sacode a poeira, volta para casa, aí diante de Deus desse, é por amor a ti. É somente por amor a ti. É somente por amor a ti que eu continuarei, meu Senhor. Porque tu fizeste muito mais, incomparavelmente mais. Subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, que nosses, esvaziou-se. Então, quem sou eu para querer não fazer a mesma coisa? Não é, guerreiro? Então, relembre sempre isso, porque até no estado de certeza, se você já tem certeza de determinado assunto, às vezes, por amor ao outro, você tem que se comportar num estado, às vezes, até de ignorância.
para induzir o outro a aprender, não pela força, pela imposição, mas aprender pela estrutura da indução, fazer com que ele mesmo entenda, não só porque eu estou dizendo. Dito isso, Tiago capítulo 4, novamente. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu já falei aqui que um colega lá da Grande Recife, quando surgiu aquela canção, raramente se cantam ela por aí, mas a canção diz assim, é claro que tem canções que é para ouvir em casa, tem canções que é para o culto, e diz, 5 pães, quem poderia imaginar alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem e mulher. Aí eu chegou e... Que absurdo, onde é que está isso na escritora? É assim que Deus faz. Como é que é? Quem poderia imaginar... Observa aí, ó. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Aí eu olhei para o amado assim de Deus, cumprindo 1 Timóteo capítulo 3, mesmo estando o pastor dele, mas numa relação de mais velho em idade, mas também um páreo no ofício. Eu olhei para ele e disse assim, homem de Deus, por amor a ti, para não permitir que você pague mico por aí, não fale isso. Como assim? Nos evangelhos sinóticos você não encontra essa informação do menino, mas no evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, sim. Lá o narrador narra que naquele momento se encontrava um menino com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Aí a pergunta é, quem levou aquele menino para aquele exato momento, para aquele Kairos? Quem foi? A Bíblia não diz, mas nós sabemos quem foi. Deus. Aqui e acolá ele manda um menino com 5 pães e 2 peixinhos para nos socorrer. E você às vezes não percebe, porque Deus faz como Ele quer. Ele usa um menino, um homem, ou Ele usou a burra de Balaão, meu irmão. Ele vai deixar de usar aquele que foi criado à sua imagem e semelhança, um menino. Aí o presbítero olhou para mim assim e disse, mas sabe aquela fitinha de orgulho ainda, né? Não sabe dizer, meu irmão, me perdoe. Ai, mas eu fico agoniado com isso. Me perdoe, obrigado por ter me ajudado. Não é? Não, tá, aí lá no meu fundo, Juninho, eu digo, miserável. Mata esse teu orgulho, homem. Gente, o orgulho é uma desgraça nas nossas vidas. O orgulho é uma desgraça. Por isso que Tiago trata disso aí. Tiago capítulo 4. Todo dia eu tenho que dar uma marretada nos resquícios de orgulho que há em mim. Todo dia, Denise. Todo dia. Se eu baixar a guarda, ele toma conta de mim. Se eu baixar a guarda, ele toma conta de mim. Mas isso só acontece comigo, não é com você, não. Não acontece, não. É só com o pastor mesmo. Só com o pastor. Ninguém mais é aqui. Só quem tem que dar uma marretada todo dia no seu resquício de orgulho é só o pastor mesmo. É só ele. Claro, gente, é recurso de... É ironia retórica, né, gente? Ironia retórica. Não é ironia moral, ironia para zombar, é ironia retórica. O Senhor usa isso. Ele olhou para os fariseus e disse, os sãos não precisam de médico. E sim, os... Ele está usando a ironia retórica, porque os fariseus eram doentes. Mas como não se enxergavam como doentes, ele disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ironia retórica. Como conhecer é bom, não é? As Escrituras e o que emana de Deus, oriundo da graça comum, né, Vitória Albuquerque? Tiago capítulo 4. Às vezes eu tenho que baixar o nível novamente, porque às vezes eu me empolgo. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Aí eu estava em determinado lugar, aí ia ter um determinado momento ali,
Aí eu cheguei e disse, olha, eu tô hoje com uma crisezinha de fibromialgia, então eu prefiro não participar hoje desse negócio aí. Aí a pessoa olhou para mim assim, não, mas se você está com medo de falar, não se preocupe, não, você não vai falar, não. Eu olhei para a pessoa assim, meu amor, é o que eu mais gosto é de falar. Aí eu sorri para ela. Mas você está entendendo como as pessoas se precipitam com uma coisa, sabe? Você está com medo de falar? Olha só, Guilherme. Tem que me pedir para parar de falar. Eu estou narrando isso para mostrar como a gente é precipitado na análise do outro. Eu, com a crise para fibromialgia, não estava afim de participar para determinado momento, aí a pessoa jogou para mim, não, você não vai precisar falar, não. Não se preocupa não, que você não vai precisar falar. É quase que dizendo, está nervoso? O que foi? Não, incrível, Guilherme. Guerreiro, olha, a caminhada cristã é assim, guerreiro. É assim. Tiago, aqui é um momento de divã com o pastor, viu? Encerrado agora o divã com o pastor. É o divã com o pastor. Teve um pastor lá no passado que escreveu um livro, Divã com o Pastor. Apesar dele não ser referência hoje boa, mas muitos livros bons no passado ele escreveu. Tiago, capítulo 4. Por que eu falei de orgulho? Porque estamos trabalhando o que, gente? A presunção. É isso que Tiago está fazendo no capítulo 4. A partir do versículo, novamente é o versículo 13. Vamos ler o texto? Você sabe por que na cultura oriental, por exemplo, os coreanos, o aluno, por mais que ele tenha pós-doc, se ele está numa sala de aula, ele não pergunta nada, ele não fala nada, porque eles têm a cultura que o professor ali é a autoridade. E eles não abrem a boca justamente que para eles abrir a boca é um desrespeito. Coisa linda, não é? Pois é. No Brasil... E não queira ir para algumas conferências de seminaristas de pastores, não, que menino. Sabe, alguém quer se autoafirmar, mostrar que sabe. Inclusive, aí o pleitor tem que dizer, não, mas isso aí eu vou falar na palestra 3, viu? Mas a pessoa adianta a coisa, que é para mostrar que eu entro caladinho, saio caladinho. Mas eu já passei por essa fase também de achar que eu precisava me auto-afirmar, viu? Então, hoje eu estou ajudando você, porque eu já passei por essa fase de infantilidade ministerial. Tiago 4,13, vamos lá. Todos juntos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais dos vossos arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta, ela é o que, gente? Do maligno. Forte, não? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem está incrível como Tiago é a carta, já dissemos aqui, Tiago é o Provérbios do Novo, é o livro de Provérbios do Novo Testamento. A ideia ali, é por isso que o tema da série tem sido aqui. Tiago, cristianismo autêntico e prático. Você encontra Tiago o tempo todo numa sincronia entre doutrina e prática, doutrina e prática, doutrina e prática, doutrina e prática. Há uma sincronia, Nanda. Há uma sincronia, doutrina e prática, doutrina e prática. Não é diferente aqui também, não. No capítulo 4, iniciamos afirmando de que existe uma guerra intrapessoal. Por conta disso, existe uma guerra interpessoal. Por conta dessa guerra interpessoal, vivemos em sociedade, vivemos em grupo, vivemos em tribos, aí passa a ter guerra intergrupal. E depois é grupos e grupos, guerras intragrupal e intergrupal. Mas a razão principal é porque
lá em Gênesis, declaramos guerra contra Deus. Quando Adão declarou guerra contra Deus, o resultado, guerra intrapessoal, guerra interpessoal, guerra intragrupal, guerra intergrupal. E o que nos chama a atenção aqui, que do versículo 13 até o versículo 17, mais uma vez falando aqui sobre a criatividade homilética, é quando você usa os verbetes, os vocabulários, na criação de temas, na confecção de temas, para dar nome ao que está na Bíblia. Mais uma vez aqui, poderíamos chamar de o homem declarando guerra contra Deus. Porque toda presunção é uma declaração de guerra contra Deus. Quando eu ouso planejar a minha vida, deixando Deus de lado, eu estou declarando guerra contra Ele, Guilherme. Deus não questiona o planejar, já falamos aqui, o nosso Deus é um Deus de planejamento. Ele tem um projeto, ele tem um planejamento para executar esse projeto, um planejamento para a execução desse projeto, ele tem um plano de ação. Está na Bíblia isso, queridos. Ele não é contra. O problema é quando o ser humano ousa fazer tudo isso sem ele. Aqui em Tiago 3, do 3 ao 17, é uma reverberação de Gênesis capítulo 3. O diálogo entre um ser caído, que passou agora a ser conhecido como Lúcifer, Satanás. Até então era um anjo de luz, agora o anjo das trevas, Diabolos, o acusador, o chefe da milícia do mal. Quem disse? Eu fiquei sabendo que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Gente, está aí. Aí Eva, tendo Adão do seu lado, já falei de um livro que é um livraço, O Silêncio de Adão. Adão não protegeu a sua esposa, Adão não protegeu a Eva, Adão não protegeu a sua irmã, no sentido aqui de uma escala de relacionamentos. Ali tudo é protótipo também. É um casal real, mas é protótipo para os relacionamentos. Não protegeu. Aí Eva disse o quê? Eva tinha escutado de Adão. Quem foi que recebeu o mandato probatório primeiro? Foi Adão. E ele passou a informação para Eva. Só que Eva foi lá e acrescentou. De toda a árvore do jardim podemos comer. Mas o que não podemos é fazer o quê? Não comer da árvore do bem e do mal que está no meio do jardim, nem nela tocar. Entendeu aí? Como a corrupção da verdade começa com a adição, a corrupção da verdade muitas vezes não é a anulação da verdade. A anulação da verdade começa às vezes com adição. Mas aí você vai adicionando mentiras, acoplada à verdade, aquelas mentiras vão tendo caráter de verdade. Tem livros que falam sobre isso, a corrupção da linguagem nas guerras. Se tem uma ideologia que soube praticar isso lá na União Soviética, queridos, foi o comunismo, a corrupção da linguagem. Eles dão um novo significado às palavras, e você com o tempo vai achando que é aquilo mesmo. Vão acoplando palavras a certas práticas, e as pessoas vão achando que é aquilo mesmo. A corrupção da linguagem também é usada para detonar a igreja. David Hunt escreveu 2 livros, são antigos, mas bons ainda. Eu espero que ainda, se você encontre ainda na estante virtual, porque são antigos. Um dos livros é A Sedução do Cristianismo e o outro Escapando da Sedução. No livro A Sedução do Cristianismo, ele relembra o que nós já sabemos. Quais as 2 frentes de trabalho do diabo e sua hoste para destruir a igreja e a verdade? Quais os 2 expedientes que ele usa? Toda a história mostra isso. No momento ele usa um, no outro momento ele usa outro. E para nossa surpresa, tem um que é muito mais traiçoeiro. Um deles nós conhecemos, gente. Nós temos pregado aqui 2 Timóteo, e o pano de fundo daquela carta é o velho apóstolo aonde? Estando aonde? Ou estando onde? Não é aonde. Nós sabemos onde ele está, né? Então, estando onde? Preso. Preso em virtude de uma megalomania, de uma manifestação
ali exemplar do anticristo, uma manifestação ilustrativa do que vai ser o anticristo mundialmente. Nero está preso. Ali é a espada, ou seja, o diabo usa a espada para tentar parar a igreja. Pode ler a história da igreja. Queridos, a China começou agora de novo, o negócio está pegando na China, Denise. 30 pastores já foram presos. A China é comunista, anti-Deus. Só é permitido igreja se for com o amém do Xi Jinping e tem que ser interpretada de acordo com o governo. Não estou inventando aqui não, irmão. Eu leio, eu estudo, eu pesquiso. Ela agora intensificou a perseguição, está pesado a coisa na China contra os cristãos. É onde tem mais cristãos proporcionalmente. Quanto mais se derrama sangue dos cristãos, mais a igreja cresce. Quem foi que disse o sangue dos mártires é a semente da igreja? Tertuliano. O bispo Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais derramava sangue dos cristãos lá na igreja pelo Roma, mais a igreja crescia. A espada continua sendo um expediente que o diabo usa para perseguir a igreja, para tentar fazer a igreja parar. Mas você sabe onde é que ele mais tem sucesso, não na guerra, mas em algumas batalhas conosco? Não é com a espada, não é com a perseguição, é com a sedução. Ele redesenha o cristianismo, ele repinta o cristianismo. É quando ele não pede para você deixar a igreja, mas ele redesenha a igreja. É quando ele pede o pastor, não para deixar de pregar, mas ele redesenha a pregação. Ele usa o mesmo vocabulário bíblico, teológico, histórico, mas agora com outro significado. E aí a igreja, ela continua com o nome de igreja, mas agora sem ser igreja, não prega mais a palavra. E quando lê a Bíblia, é uma nova interpretação que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. A sedução tem derrubado muito mais gente. Você sabia que uma parte da igreja da Alemanha apoiou aquele assassino, aquela outra ilustração de como vai ser o anticristo mundial? Quem foi o nome desse assassino? Ele não pode ser chamado de outra coisa, é de assassino mesmo. Quem foi? Que botou milhões de judeus para sofrer? Hitler. Você sabia que uma parte da igreja protestante apoiou Hitler? Apoiou. Uma parte da igreja protestante na Alemanha apoiou Hitler, mas sabe por quê? A sedução do cristianismo. Uma parte da igreja, mas foi o quê? A sedução do cristianismo, a corrupção da linguagem. Justo, joio, com certeza. Mas muitas vezes até a igreja verdadeira, Cristo disse, olha, se possível ele enganará até os... É por isso que Deus abrevia os tempos. Vigie, meu irmão. A outra parte da igreja que não apoiou Hitler porque não cedeu à sedução do diabo, tem um representante dele que se tornou um mártir na Alemanha, um pastor luterano. Quem aqui já tomou conhecimento dele? Um pastor luterano, por não apoiar Hitler e aquela ideologia satânica. Fascismo é satânico, comunismo é satânico, e tudo mais ismo que não passa pelo que Deus é do diabo. Qual é o nome ali do desenho do... Qual é o nome da sigla lá do Hitler? Suástica. Qual foi o pastor luterano que peitou Hitler? Peitou mesmo. Mas aí Hitler tomou conhecimento e mandou matá-lo, e matou mesmo. Eu vou expressar aqui bem aportuguesado, né? Porque o alemão já é difícil. Pronunciar um nome alemão já é difícil, não é? Leonardo Bonhoeffer. Tem livros em português. Clássico, leia. Discipulado. Tem livros bons sobre igreja. Bonhoeffer. Oi? E isso, a graça barata foi cunhada por ele. Ele confrontou o nazismo.
Como nós temos que confrontar hoje fascismo, comunismo e todo ismo que não passa pelo crivo da palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Pois bem, está lá. Aí o diabo vem de novo e diz o quê? Não, vocês não vão morrer não, isso é conversa, olha, na verdade ele não quer que vocês sejam igual a ele, ele não quer que vocês tenham liberdade. Se vocês comerem, na verdade, vocês vão ser dono do próprio nariz. Quem foi que amou? Não é que o casalzinho gostou da ideia? Pois é, gostou da ideia. Ali foi uma declaração de guerra contra Deus. Aqui, Tiago está dizendo, presunção é declaração de guerra contra Deus. Então ele começa dizendo, escute agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Em todo esse texto aqui, eu quero trabalhar com vocês o que o Isber trabalha no seu comentário, o que Hernando Dias Lopes trabalha no seu comentário, o que o William Hendricks, que comentando essa carta também trabalha no seu comentário, Simon Kistemaker trabalha no seu comentário, e tantos outros comentaristas o trabalham. Vocês percebem que no texto aqui, vocês percebem que já falamos aqui há 8 dias, quem faz isso se esquece que a vida ela é carregada de complexidades. A Bíblia, historicamente, a escatologia de Deus ela é linear. Ela tem começo, tem meio e fim. Só que dentro dessa escatologia linear de Deus, existem acontecimentos que são cíclicos. E você não tem domínio sobre eles. Nesse processo de Deus de te levar até onde Ele quer, existem manhã, nossa linguagem aqui do Brasil, existem as manhãs, existem as tardes, existem as noites. Sabe o que significa isso? Existe o sair daqui e ir para ali. Complexidade da vida. Alguém que sabe o que vai acontecer após o almoço aqui com você mesmo? Complexidade da vida. Então, como é que, tendo ciência que debaixo do sol a vida é carregada de complexidades e agora, e muito especialmente por conta da queda, como é que eu ouso dizer amanhã eu irei para tal lugar, eu negociarei? Isso é guerra contra Deus. Isso é dizer para Deus, quem manda no meu cairo sou eu, no meu crono sou eu, no meu nariz sou eu, quem manda sou eu. Mas aí eu quero trazer à tona a parábola do fazendeiro rico, que também carregado de presunção, dá-lhe, querida. Ele olhou assim e disse, agora os meus celeiros estão todos superlotados, o que fazer? Já sei, vou derribá-los, construirei outros maiores, vou lotar de mercadoria, e depois vou dizer para a minha própria alma, observe, vou dizer para a minha própria alma, divirta-se, regala-te, tu tens aí bens para toda a tua vida. Quem é que narra essa parábola? O problema dele ali é o ter? O problema é ele trabalhar e ter? Qual é o problema? Presunção, o mau uso, achar que veio do braço dele e achar que é para ser usado só para ele, foi o que ele fez. Aí Jesus conclui. Como é que Jesus conclui aquela parábola? Qual é a moral daquela parábola? O moral daquela parábola, qual é? Aliás, a moral, né? Tem o moral e tem a moral. Aí é a moral, que é a questão da lei. Qual é a moral dessa parábola? Louco! Amanhã te pedirão a tua alma. E aí ele conclui, o que tu tens? Para quem será? Queridos, Cristo Jesus, ele é a verdade. Ele não veio para ludibriar o homem. Ele chama de louco.
Amanhã te pedirão a tua alma. Quando ele diz amanhã te pedirão a tua alma, complexidade da vida, mistérios da vida. Ele está dizendo, você não é dono do seu nariz, inclusive amanhã vão te pedir a tua alma. Ou seja, o último dia da tua vida será amanhã. Agora eu pergunto, o que você acumulou até agora vai ficar para quem? Porque você só acumulou. Quem precisava você não ajudou, quem precisou você não socorreu, quem precisou você não compartilhou. Louco! O que tu tem vai ficar para quem? Amanhã te pedirão a tua alma. Isso é para rico e para pobre. Isso é para pobre e para rico. Segundo, além da complexidade e mistérios da vida, hoje, amanhã, depois de amanhã. Ontem eu estava, me permita abrir um parênteses, ontem eu estava com um colega falando sobre determinada denominação, determinada região. Esse irmão em Cristo, e eu tive o privilégio de pastorear, ele disse assim, mas reverendo, que coisa, né? O pastor fulano de tal passou por isso. Como é que pode o camarada ter uma capacidade, ele tem um dom de mestre, gente, mas ele é impedido por uma depressão crônica. Você sabe o que é uma depressão crônica? Sabe não. Esse meu colega mesmo falou isso para mim, que ele já foi meu auxiliar na Grande Recife. Em nome de Deus, eu tenho uma depressão crônica, já fui diagnosticado. Já tem anos. Fiquei sabendo agora que fui totalmente afastado agora mesmo do exercício eclesiástico. Ele não era pastor titular, não. Afastado no sentido, não alguém que o afastou da igreja, mas ele precisou. Aí ele perguntou para mim ontem, são mistérios da vida, não é? Como é que o homem com um dom desse do ensino, Deus consente passar por isso, não é? Entende como a vida é complexa? Mas tem mais. Vamos lá, complexidade e mistérios. Então pare, você não é dono, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas tem mais aqui. Versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Complexidade / mistério. Número 2. Ignorância. Invencível. Em lógica, nós estudamos também o que é ignorância vencível e o que é ignorância invencível. Exemplo, uma ignorância vencível, você, ao não vencê-la, você é culpado diante de Deus. Por exemplo, conhecer o que é que Deus quer para a tua vida quanto à vida ética é uma ignorância vencível, porque Ele revelou o que é que Ele quer. Então, se você não vence essa ignorância, então você é culpado. Mas uma ignorância invencível, o que vai acontecer amanhã, você sabe? Está lá. Sua agenda e o seu calendário. A sua agenda, o seu projeto. Seu calendário, a execução dele. Amanhã de 10 horas, 2 horas, essa é a tua agenda. Mas você garante que amanhã vai acontecer tudo direitinho isso aí? Você tem certeza? Essa ignorância ela é invencível, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós, para que possamos praticá-las. Entende? Relembremos que nós temos uma ignorância que é invencível. Deus não vai nem culpar você por não saber o que vai acontecer amanhã, porque isso só pertence a Ele. Mas onde é que está o problema? É que a gente se comporta como se conhecêssemos o amanhã, o futuro. Eu lembro que alguém da minha família, faz muitos anos, já partiu, ganhou muita grana no comércio. Uma vez alguém falou de Cristo para ele, e ele disse, meu Deus, aquele costume antigo do comerciante, hoje é Pix, ninguém hoje anda com dinheiro não, meu irmão. O comércio antigamente era o mato de dinheiro no bolso, era assim. Quem é que trabalhou nessa área? Era o mato de dinheiro no bolso. Meu pai vendia artesanatos no CEAP antigo aqui. Vendia cominho, pimenta, alho, balhadeira, chapéu de couro, esteira,
Esteira. Quem sabe o que é esteira aqui? Se falar para o jovem, pois é, meu pai vendia isso. Então era no dinheiro. Andava com as calças com R$10. Não era nem 20, 10, o real ainda. Foi antes ainda, depois veio o real. O real veio em que ano? 94. Ele morreu em 92, não era o Cruzeiro ainda. Haja dinheiro, meu amigo. Aí esse cidadão bateu no bolso e disse assim para a pessoa: aqui o meu Deus, ó. Estou mentindo não, viu, gente? Ó, aqui o meu Deus, aqui, ó. Isso foi real. Não demorou muito, meu irmãozinho. Pouco a pouco veio um problema nos rins. Onde é que ele está hoje? É ele, Deus. Aqui não está mais, não. Eu não sei qual foi o processo, queira o Senhor que ele tenha encontrado Cristo, não é? Mas eu não sei, não. Eu sei que aquele não está mais. Ele está no lado de lá. Se no seio de Abraão, ou no lugar de tormenta, que é na escatologia chamamos de estado intermediário da alma, aí não sei, é com Deus. Escatologia chamamos de estado intermediário da alma, que está aguardando a plenitude. A plenitude é quando Cristo voltar. Porque ele, gente, a gente brinca, né? A gente assiste o filme do Titanic, mas a gente joga fora a história dele, né? Não foi invenção, não. Não foi invenção o que o comandante disse, não, isso foi real mesmo. Quando foi batizar o navio, desatracar para pegar a viagem, gente, era para a época alta tecnologia. Foi o comandante disse? Nem Deus afunda. Faz isso não, louco. É a mesma expressão, louco, faz isso não, é maluquice, cara. Simplesmente um iceberg aparece na rota, rasga o navio no convés. E muitas pessoas perderam a vida porque alguém ousou declarar guerra contra Deus. Quem sobreviveu é que conta essa história. A senhorazinha morreu, não foi? Uma senhorazinha que sobreviveu, ela que narra essa história. Não tenta não. Ignorância, nesse aspecto aqui, a nossa ignorância ela é invencível. Só existe um Criador, nós somos criaturas. Eu tenho ciência, eu pastorei uma igreja no sertão, uma igreja abençoada. Por pura bondade de Deus, por onde passamos, Deus derramou abundante graça, pura bondade dele mesmo. Pois quando ele resolve abençoar, está abençoado. Agora, isso não é para o homem se orgulhar, é para o homem se tornar mais responsável ainda. Aí me narraram a história que o antecessor disse assim, para a época, um templo muito bonito, foi patrocinado por alguém da América do Norte. Alguém, depois de inaugurado o templo, bonito, uma casa pastoral, meu irmãozinho, para a época. Uma casa pastoral para a época, imagine aí o ano 2002. Você sabe que é uma casa pastoral com suíte em cada quarto, em 2002, numa cidade com 10 mil habitantes, Presidente Manuel. Tudo na cerâmica, tudo de bom, guerreiro. Isso em 2002, gente. Eram uns 4 quartos, cada quarto com suíte. Nós moramos lá, uma cidade de Santa Terezinha. Pronto, já disse logo o nome, e agora está sendo gravado. Valei-me. E agora, digo ou não digo? Eu vou dizer. Eu não vou dizer o nome. Talvez me disseram que o cidadão disse assim, daqui ninguém... Mentira. Faz isso não, homem. Não faça isso não, louco. Não demorou pouco tempo, o dono da igreja, aquele que governa, que reina, tirou. Não faz isso não. A igreja só tem um que é dono dela, queridos. E quando eu bato com frequência aqui em oração e eu falo, quem é o dono da igreja? É para mim, é para você. Amei, Denise. Não, de novo. Só Denise. Quem é o dono da igreja? Não, você fez diferente agora. Você deu o que eu gosto. Vamos lá. Quem é o dono da igreja? Isso, Denise. Jesus Cristo. Mas foi lindo, Denise. Gostei. Rogério, manda abraço.
Quando você assiste os documentários sobre regimes totalitários, e o mais conhecido aqui no Brasil, querendo ou não, é o comunismo, mas existem vários regimes totalitários, e nos documentários que nós temos acesso aqui, que estão disponíveis na internet, você descobre que o combate, principalmente ao cristianismo, em países de regime totalitário, no caso da China, por exemplo, que é um caso bem conhecido, com Mao Tse-tung, você vai descobrir que o regime comunista, o Partido Comunista, não aceita essa questão da fé cristã sendo difundida, porque o partido entende que o partido está sendo colocado abaixo de Deus. E o partido não aceita ser colocado abaixo de Deus. Justamente, guerreirão. E aí as pessoas vão ter acesso a um Deus mais poderoso do que o próprio Partido Comunista. Coreia do Norte, mesma coisa. Queridos. Só que o caso da Coreia do Norte é um caso pior ainda. Não, ali A Coreia do Norte consegue ser pior do que Mao Tse-tung. 10 vezes mais. Até o povo dele... Gente, a Coreia do Norte, preste atenção, os próprios norte-coreanos, se eles quiserem morar na capital, eles têm que pedir... Preste bem atenção. Eu assisti o documentário, viu? Não é comportamento de papagaio de informação, não. Eu assisti o documentário. Se você mora no interior da China, quer se mudar para a capital da Coreia do Norte, você tem que pedir autorização. Eu quero um país desse para mim? Nada, menino. Eu quero agora, eu quero morar em Recife novamente, tenho que pedir autorização a um governo totalitário? Não quero isso para mim não, meu irmão. Ei, é por isso que eles não gostam da escritura. O governo totalitário não gosta da escritura. Eu passar para o Manuel, deixa eu ver por quê. Porque a escritura te convoca para liberdade de consciência, liberdade de credo, liberdade de culto, liberdade de consciência, liberdade de credo, liberdade de culto. E aí, meu irmão, tudo isso aí vai contra os totalitários, os tiranos, os déspotas. Espírito Manuel. Voltando um pouquinho aqui à questão da sedução, hoje tem outra sedução, pastor, que é muito sorrateira e que prejudica muito a igreja, essas pessoas e a igreja de forma geral, que é a necessidade de ter e ser. Isso. Então, uma assim, crise aí. Essa crise horrível, o capitalismo pressiona e o cara diz que está sendo pressionado, mas ele nunca tem o contentamento em ter ou ser. Então, assim, ele está sempre correndo em busca de mais e fazendo isso como se dependesse dele, né? Então, o pai de família hoje não tem mais tempo para estar com sua esposa, com seus filhos. Nem para contemplar o pardal. Para contemplar um pardal. Para vir à igreja, rapaz, eu não posso não, porque domingo eu tenho que ganhar dinheiro. Isso. Porque sabe aquele meu carro? Eu quero aquele outro agora, sabe? Então eu preciso trabalhar mais. Isso, temos que ter muito cuidado com isso, porque na verdade nos aprisiona. Justamente. Nos aprisiona. Boa. Então, isso é a sedução dos dias de hoje. Isso. Não é? Não é aquele celeiro. Quando ele fala do celeiro, o cara vem com ilustrativo, um celeiro. Mas são as coisas pequenas que às vezes nos prende. A parábola do fazendeiro rico é apenas uma referência para tantas e tantas vidas que estão sendo seduzidas no modo sorrateiro. E aí onde temos que ter o próprio equilíbrio, né? Seja as coisas do trabalho, coisas que realmente lhe prendem, toma seu tempo para você instruir seu filho no caminho que ele deve andar, dar o testemunho como pai, como esposo, lavar um prato em casa. O vizinho. Não é? Testemunhar para um vizinho. Ou blessing na vida do outro. Ninguém quer Agora, ter tempo para isso. Chamar para tomar um chazinho na sua casa. Ninguém quer mais isso. Não impede também da pessoa sonhar. Não, eu estudo, estou fazendo estou no ensino médio, quero fazer uma faculdade, não é? Mas lembrando, se o Senhor quiser, faremos isso ou não amanhã. Isso. Seja na parte do estudo, seja na parte da projeção de trabalho. E acima de tudo, fazendo faculdade para quê acima de tudo? Exatamente. Porque não precisa nem colocar como dualismo. É perguntar, estou fazendo faculdade para quê acima de tudo? Eu quero exercer a medicina para quê? Eu quero ter um carro para quê? Porque para ter um carro bom e eu não poder dar uma carona para quem precisa,
quero que esse carro e tudo mais vá pro lixo. Eu ia fazer outra expressão aqui. Inclusive o meu. Eu falo de coração, Guerreirão. Porque eu conheci alguém, Guerreirão, faz muito tempo. Da minha própria família, eu vou falar baixinho. Ele comprava um carro todo ano. E eu sei que ele foi vítima também disso. Mas para não sujar o carro, ele não dava carona. Eu fui cheio de vezes em São Paulo. Ele mesmo preferia... São Paulo chove muito, não chove? Vou tirar meu carro não para não sujar. Em São Paulo chove. Assim. E agora veja bem, é fácil a gente olhar para o outro, hein, Guerreirão? No menor ou no maior grau, todos nós fazemos isso. Pode falar, concluir, Guerreirão. Concluindo. Então, assim, sorrateiramente, temos que vigilar nossa vida. Não é? O que estamos fazendo, o que estamos vendo, não impede, como já falamos em outros momentos, de você fazer seus projetos, né? O que pode acontecer, o que vai, sabendo que isso vai acontecer se Deus permitir. Ser responsável. Eu tenho um filho pequeno, eu preciso trabalhar para criá-los. Isso. Né? Isso. Preciso comprar uma casa para dar estrutura para minha família. Justamente. Então eu tenho que trabalhar, acordar mais cedo, mas tudo tem, isso aí. Tem limite. É Deus. É Deus. É Deus, guerreiro. Boa sua fala. É Deus que dá significado. É Deus que dá significado. Voltando a falar de carro aqui, eu morei numa região que chove muito, que é Capitão do Agostinho. Aí eu lembro, eu comprei uma Export. Eu tinha um hatch da Ford. E aí troquei por um Export. Quando chove, de abril para julho, abril até agosto, abril até agosto em Recife, você sabe disso, não é, André Vitória? É chuva. Chuva. E o Cabo ainda tem muitas ruas ainda sem... Aí uma chuva, um toró de água pesado, aí terminou o culto, todo mundo saindo nos seus carros, e foi ficando uma irmãzinha lá, foi ficando. Aí eu olhei para ela assim, eu disse, bora mesmo, eu vou te levar. Ela disse, não, pastor, você vai tirar seu carro, está tão limpinho. Vai colocar numa lama dessa, lá tem um bairro chamado Cidade de Garapu, no Cabo. Hoje está ótimo, tudo asfaltadozinho as ruas, mas na época que eu morei lá, lama, guerreiro. Aí ela disse, o senhor vai sujar teu carro, bichinha com todo carinho, né? O senhor vai sujar teu carro, Carla Gil, está tão bonitinho. Eu olhei para ela assim, se for para ter um carro e não poder te levar na tua casa, porque ele vai sujá-lo, que o Senhor Deus arranque ele de mim. Entre nesse carro que eu vou te levar. Eu voltei e o carro tinha acabado de ter lavado no lava-jato. Ó. Eu lembro como hoje, tinha uns 3 dias, estava brilhando. Eu não quero brincar aqui com os carequinhas não, Manuel, mas estava brilhando como cabeça de quem não é. Estava brilhando, Guilherme. Os pneus, o pessoal passa o que no pneu? Lembra aquele material que passam? O pneu chega, fica... Pode estar velho o pneu, guerreirão. Aí a irmãzinha olhou o meu carro que estava lá e disse, não faça isso não, meu pastor, vai tirar teu carro, está tão limpinho para colocar numa lama. Eu falei, se for para eu ter o carro, se para ter carro eu tenho que fazer isso mesmo, deixar você ir nessa lama, debaixo de chuva. Guarda-chuva, mas o guarda-chuva naquele temporal, ele vai sujar novamente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu voltei com um carro carregado de lama, os pneus deslizando, encostei novamente, porque a cara passará por trás do templo, mas eu encostei com aquela satisfação. Foi para isso que o Senhor me deu um carro. Louvado seja o teu nome. Eita, Ciro, eu quero cometer injustiça contra ele não, porque a fala de Manuel foi tão boa que aí eu esqueci do tempo. Fala aí para a gente encerrar por hoje, que o pessoal está com fome. Não é... Mas fale, meu irmão, eu vou olhar para você. Eu olhei para o guerreiro, vou olhar para você também. Graça e paz, irmãos. É só fazendo um link com o que o presbítero falou e o senhor também, porque ele trouxe esse contexto do que nos motiva diariamente. Isso. E o pastor começou a fala dele dizendo, temos que ter cuidado com as ideologias e com os ismos, né? Socialismo, comunismo... E aquilo que temos hoje, o próprio capitalismo. Por quê? Foi de um próprio sistema desses que surgiu a teologia da prosperidade, que adiciona ao evangelho para negar o próprio evangelho.
E Boa, muita Cida. gente se motiva a vir à igreja por razões erradas. Isso, boa. Rapaz, eu falei que a fala do presbítero Manuel foi boa, Manuel. Ela fechou com chave de ouro. Fiquemos de pé, gente. Vocês estão com fome. Boa, Cida. A maldita... Não tem que ter aqui dedinho, não, viu? Maldita teologia da... A Bíblia fala de prosperidade bíblica, fala, é diferente. Deus não é contra você trabalhar e ter, não. Ele abençoa. É diferente da teologia da prosperidade.